Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula sobre a BNCC? Hoje nós vamos fazer mais um resumo entrando aí na educação infantil. Vamos lá! O documento traz uma proposta de educação com base em habilidades e competências que não se limitam ao ensino cognitivo, trazendo também a perspectiva socioemocional que atinge de forma transversal todos os conteúdos. Bom, o que isso quer dizer, né? A gente falou na aula 1 sobre o que são habilidades, o que são competências, e a gente traz agora que na educação infantil as habilidades e competências, elas não se limitam apenas ao ensino cognitivo, né? Mas também traz pra gente aí uma perspectiva socioemocional, tá? Então, todos os conteúdos passam, né, se entremeiam com essa perspectiva socioemocional, que deve estar presente em todo momento do processo de ensino-aprendizagem, ok? E nosso documento traz também a consciência fonológica. Então, a BNCC entende que a consciência fonológica, né, ou seja, a compreensão dos sons, a compreensão dos fonemas, a compreensão de cada letrinha, de cada sílaba, que ela é importante desde a educação infantil. Então, nós trabalhamos aí através das músicas, através das parlendas, poesias, contando histórias, enfatizando aí esses fonemas, né? Essa junção das letrinhas. Então, a gente vai, desde a educação infantil, trabalhar a consciência fonológica. Bom, nesse slide eu trago o que são competências, tá? Então são conhecimentos, né? A gente tem aí a informação, saber o que, saber o porquê, são os conhecimentos. As habilidades passa pela técnica, né? A capacidade, o saber como, e as atitudes que querer fazer, né? A identidade, a determinação. Então, são as atitudes. Então, a união, né, dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes formam aí as competências. E qual a importância dessa competência, né? Qual a importância do ensino através de competências e habilidades? A competência é a mobilização de conhecimentos. Então, a gente tem aí na competência o conceito e o procedimento, né? Ou seja, o que é e como fazer. As habilidades já envolvem as práticas cognitivas e socioemocionais. Então, a gente tem aí as atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, primeiro, né, eu preciso ter a mobilização de conhecimento, eu preciso saber o que é e como fazer, e eu preciso de atitude e valores, né? Eu preciso aí de saber o por que fazer, eu preciso saber a forma que eu deva colocar essa competência em prática. Então, essas são as competências e as habilidades bem detalhadas. Então, agora a gente vai falar sobre a BNCC enquanto documento normativo. A gente tem aí, né? Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa LDB, a Lei nº 9.394 de 1996. E está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado lá nas DCNs, né, nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Uma coisa que se torna importante, né, diante de muitas discussões que houveram para a composição desse documento da BNCC,
a gente, no final, na versão final, não é trabalhado o conceito de gênero, ok? Então, há um eixo, né? Como eixo, a BNCC defende que o aluno devolva a competência de se relacionar sem preconceitos de origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade e necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza. Então, nesse eixo, né, a BNCC traz aí para que o aluno não tenha preconceito, né? Então, houve um grande debate falando sobre gênero, né, que a BNCC defendia, o conceito de gênero, né? Mas não, ela traz nesse eixo que o aluno consiga se relacionar, ele desenvolva a competência de se relacionar sem preconceitos, tá bom? Bom, nesse slide eu trago um organograma, né? Lá da educação infantil. Então, a gente tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6. Então, a criança tem direito, né, de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar e de conhecer-se, tá? E os campos de experiência, que são 5, nós temos o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a gente não divide mais por ciências, matemática, língua portuguesa, né? A gente divide aí os campos de experiência e as disciplinas antigas, né? Que são os componentes curriculares hoje da BNCC, a gente vai diluir, né, entre esses campos de experiência, dependendo aí do seu objetivo. Então, a gente trabalha tudo, né? Só que com objetivos diferentes para atender aí cada um desses campos de experiência. Então, no eu, o outro e o nós, eu vou trabalhar o relacionamento, a socialização, né, desse aluno. Posso envolver a matemática, posso envolver a leitura escrita, posso envolver várias coisas, né, contação de histórias. Porém, o meu objetivo principal é a socialização. Então, não ficou mais separado como era antigamente, né? Matemática é matemática, eu aprendo os números. Não, a gente vai trabalhar, quando eu quero trabalhar adição, subtração, né? Eu vou lá pro espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Porque o meu objetivo principal é ensinar a adição, a subtração. Tá? Às vezes, né, numa brincadeira, a criança pequena já tem essa noção, né, de somar e de subtrair. Então, a gente vai trabalhar especificamente nesse eixo. Então, a BNCC traz aí os campos de experiência e uma coisa transpassa pela outra, né? A gente não tem mais a matemática pura, a língua portuguesa pura. A gente tem um objetivo maior utilizando todas essas experiências, todos esses conhecimentos. Bom, agora a gente vai falar sobre cada campo de experiência e dos seus objetivos. Então, a gente tem lá objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tem os bebês, né? Porque agora a divisão, a partir da BNCC, a partir de 2018, ela ficou bebês, crianças muito pequenas e crianças pequenas. Bebês até 1 ano e 6 meses, crianças muito pequenas até 3 anos e 11 meses, então a gente tá aí a creche 4, né? 3 anos e 11 meses é o que a gente se refere a creche 4. E de 3, né, a 3 anos e 11 meses. De 1 ano e 6 meses que a gente tem aí creche 1, né? A creche 2 e a creche 1, na verdade. A creche 2 e a creche 3, a gente já pega aí as crianças muito pequenas, né, que a gente já vem a partir de 2 aninhos, e 3 aninhos, a creche 4, e a gente tem as crianças pequenas, que seria relacionado ao pré-1 e ao pré-2, né, crianças pequenas. Uma pergunta muito comum em concurso quando eles não, tipo, né, de formular uma questão, eles colocam lá o brincar e o explorar,
né, considerados indispensáveis à formação das crianças. Então isso pode confundir um pouquinho, que a gente vem daquele... a gente sabe que o brincar e o explorar são muito importantes, porém a BNCC traz aí como campos de experiência, tá? E na formulação dessas perguntas pode confundir um pouquinho, porque o candidato pode achar que eles estão dando importância mais ao brincar do que ao aprender, mas a criança aprende brincando, aprende explorando. Então, eu já vi algumas questões nesse sentido, tá? E, como a gente viu, não obedece às divisões mais tradicionais por áreas de conhecimento e componentes curriculares, né? Que a gente estava falando no outro slide do organograma, ok? Tá, aí vocês podem perguntar, né? Então, todas as escolas precisam trabalhar da mesma forma, de acordo com a BNCC? Não, né? Elas precisam trabalhar os conteúdos básicos. Esse básico não pode faltar, tá? Mas lógico que a gente vai considerar o perfil do aluno, a região, né? Onde está essa escola, a comunidade escolar, aspectos locais que são relevantes, tá? Da realidade daquelas crianças. Mas a BNCC traz um mínimo, um conteúdo básico que deve ser explorado, respeitando a realidade de cada local, tá bom? Bom, acredito que os professores da educação infantil já estejam aí familiarizados com o código, né, da BNCC. Então, a gente tem, por exemplo, nesse slide, né, EI 02, TS 01. Então, vamos lá. EI. EI, é o primeiro par de letras, é a etapa. Então, educação infantil. 02. Então, o que quer dizer esse primeiro par de números? Então, vamos lá. 01, 0 a 1 ano e 6 meses, bebês, lembra? 02, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, que aí engloba aí, né, a partir da metade, mais ou menos, creche 2, 3 e 4. E 0, 3, 4 anos a 5 anos e 11 meses, que já é pré-1 e pré-2, né? Que é a pré-escola. Então, a gente tem aí, no código que a gente está apresentando, 02, então a gente está falando de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. O próximo par de letras é TS, né? Então, EO seria o outro, eu e o nós, CG, corpo, gestos e movimentos, TS, traços, sons, cores e formas, OE, oralidade e escrita, e ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? Então, eles pegaram aí os espaços, tempos, né, e colocaram ET, isso mesmo. E 01, o último par de números, indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo e faixa etária. Então, a gente tem aquela listagem, né, com várias... o campo de experiência, né, que é previsto para aquele campo de experiência e para aquela faixa etária. Então, ali a gente tem o 01, tá? Que agora a gente vai ver mais detalhadamente. Um fator muito importante que fala da educação infantil e das aprendizagens essenciais é o que compreende os comportamentos, as habilidades e os conhecimentos, tanto quanto as vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos estruturantes. Então, o que isso quer dizer, né? Que tudo que passa pela educação infantil tem as interações e as brincadeiras como fatores principais ali, estratégias principais. Então, a educação infantil, lembra, na perspectiva socioemocional, ela vai priorizar, tá, as brincadeiras e as interações, tá bom? Por isso é tão importante, por isso acaba caindo em concurso público e a gente acaba errando, porque a gente ainda está focado no conhecimento, né? Mas o conhecimento é construído com as crianças de educação infantil, com as brincadeiras e com as interações. É principal, tá bom? Bom, um outro fato muito importante é a avaliação. O que a BNCC traz sobre a avaliação na educação infantil? Né? A gente sabe que a educação infantil não reprova, tá? Não reprova. Ah, mas o aluno, ele é um aluno com deficiência, é um aluno com transtorno, não importa.
a educação infantil não reprova. A gente não repete o aluno na educação infantil, tá? Isso é lei, não reprova, LDB, 9394 de 96, ok? Então, vamos lá. O desempenho, na verdade, a gente vai usar essa avaliação no relatório, né, da educação infantil. Nós fazemos o relatório e a gente pega ali os campos de experiência e a gente conta ali um pouquinho do que foi trabalhado em cada campo de experiência e o que o aluno atingiu, o que ele ainda está em desenvolvimento. Então, a gente coloca tudo isso no relatório. Então, a avaliação da educação infantil, ela é baseada no relatório e a gente só utiliza o desempenho como indicador da competência, o que a criança conseguiu construir e desenvolver, né? E desempenho fraco não é necessariamente falta de competência, né? Por quê? Faltou algum estímulo, a gente sabe que a criança aprende a partir daquilo que ela já conhece, de repente falta algum estímulo na família, ou ela entrou tardiamente na escola, lembrando que é obrigatório a partir dos 4 anos de idade, né? É obrigatório a família matricular a criança na educação infantil, que seria aí o pré-1, né? Crianças pequenas. E a criança pode ter aí algum déficit, né? Desses de habilidades, né? Para que ela tenha uma competência. Então, não é que ela não tenha competência. Ela precisa de mais estímulos, tá legal? Bom, como a gente deve fazer, né, na avaliação? Então, o professor vai observar aquela turminha, né, aquele público, e depois ele vai planejar para aquela turminha, né? Apesar da gente ter ali os campos, as habilidades, as competências a serem trabalhadas, o professor vai observar aquele grupinho, né, aquela turminha dele, para saber o que cabe e o que não cabe, a partir de onde ele tem que começar, né? A gente recebe crianças super desenvolvidas, né? E recebe outras nem tanto. Então, o professor precisa avaliar qual é essa turminha, né? Às vezes tem turminhas que são mais bebês, né? Que vêm de casa daquela, às vezes, muito cuidado, muito mimo. Então, ela tem algumas dificuldades, por exemplo, de movimento, de coordenação. Então, o professor vai observar, não, essa turminha, eu preciso trabalhar os campos de experiência, priorizando aí as atividades de coordenação, tá? E é importante avaliar periodicamente seu desempenho e realizar as intervenções pedagógicas sempre que necessário. Então, eu vou observar, eu vou avaliar o desempenho daquela turma a partir do objetivo que eu tracei para ela e eu vou intervir, sim, né? Às vezes eu fiz um planejamento e não foi condizente com a realidade. Os alunos não conseguiram alcançar. Ou ficou fácil demais para eles e eles fazem de olho fechado, por exemplo. Então, a gente precisa sim realizar intervenções pedagógicas sempre que necessário. A BNCC traz isso pra gente, tá? Bom, a BNCC também traz pra gente, finalizando, né, indo pro finalzinho da nossa aula agora, a gestão do tempo, tá? Então, o tempo tem que ser necessário para eles viverem as experiências do dia a dia, né? A gente precisa valorizar, lembra, olha, de novo, as oportunidades de interações e brincadeiras. Esses slides foram tirados da BNCC, né? Então, a BNCC traz muito interações e brincadeiras. Então, no concurso público, nas questões, quando priorizar as interações e brincadeiras, a resposta é certa, tá? Bom, aí eu trago o artigo 7º da DNCE, então, das Diretrizes Nacionais Curriculares de Educação Infantil, que fala o seguinte, né, sobre a proposta pedagógica, que ela tem maior possibilidade de garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. Então, gente, proposta pedagógica das instituições de educação infantil, ela precisa ser voltada, né, para essa função sociopolítica e pedagógica. Então, qual é a realidade daquela escola? O que aqueles alunos precisam, aquelas famílias precisam desenvolver? Então, a gente sempre está passando, está se preocupando com a realidade sociopolítica, tá? Respeitar a proporção professor-criança definida pelo sistema,
prover diferentes formas de formação continuada dos professores e subsidiar o acompanhamento e a avaliação do trabalho com as crianças. Então, tudo isso aí garante a função sociopolítica e pedagógica da escola, da instituição de educação infantil, tá? Bom, então vamos à nossa pergunta, tá? Sobre o que a gente... É uma perguntinha para ver se vocês prestaram atenção, uma pergunta de concurso. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a qual foi aprovada no fim do ano de 2017, tem como objetivo a organização do currículo escolar a partir da educação infantil até o ensino médio. Esse documento possui vários conceitos que irão orientar o trabalho do professor em sala de aula. Dentre esses conceitos, qual recebe um maior enfoque? Então vamos lá. Letra A, atitudes. Letra B, valores. Letra C, habilidades. Letra D, conhecimento. E letra E, competência. Qual é a resposta certa? O que vocês marcariam? Lembra de tudo que a gente falou, né? Que a gente precisa de um para desenvolver o outro. E aí? Qual é a resposta? Bom, então a resposta certa é letra E, competência. Acertaram? Muito bem. Então, a aula de hoje fica por aqui. Nós marcaremos um aulão, tá? Ao vivo, para que a gente fale só sobre BNCC. Mas ainda nós temos mais 2 aulas em relação à BNCC e assim que sair o vídeo, eu espero que vocês assistam, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, curtam, comentem, para que eu possa continuar fazendo os vídeos. A gente está com uma aula teórica que tem uma perguntinha no final, porém a gente vai marcar aí um aulão depois das 4 aulas sobre a BNCC, falando só sobre BNCC, só com pergunta de concurso de BNCC. Tá legal? Dou umas informações para vocês nos próximos vídeos. Até lá, estudem, se organizem. E agora vocês vão conseguir ser chamados para o concurso público. Seu nome no edital, com a Miller Connect. Tchau, tchau.